Olá, nação de pilotos do dia a dia. Sejam bem-vindos ao Pilotando. Eu sou Gabriel Menezes. E eu sou Emanuel Ferreira. E hoje, nesse vídeo, vamos falar sobre carros que marcaram gerações. Desce a vinheta. E antes de começar esse vídeo, queria pedir para você deixar o seu like e compartilhar ele com aquele seu amigo que adoraria ter um Opala, mas só conseguiu comprar um Chevette. E ao longo das décadas, muitos carros passaram pelas estradas do nosso país. Tivemos o prazer de pilotar máquinas incríveis, nacionais como o Gugel, O Puma. Pois é, italianos como a Fiat, até alemães como o da Volkswagen e Audi, e foram carros que marcaram os corações dos pilotos brasileiros. E é sobre esses carros, essas verdadeiras lendas das estradas brasileiras que nós vamos falar hoje. Galera, é bom lembrar que essa lista foi feita com os nossos gostos pessoais. Caso você conheça um carro lendário, um carro que marcou a geração da sua família, por exemplo, você pode colocar lá nos comentários e aí no próximo vídeo que a gente fizer falando de carros lendários, a gente com certeza vai colocar o carro que você pediu. Isso é verdade. E não poderíamos começar com outro carro, senão o nosso amado Fusca, conhecido como o carro das massas. Com uma mecânica simples e um design marcante, o Fusca foi o responsável por carregar os brasileiros desde 1951, quando foi trazido da Alemanha para ser montado aqui no Brasil. Lançado em 1938, ainda na Alemanha nazista, a pedido do próprio Hitler, tinha como objetivo ser o carro das massas, aquele que qualquer um poderia comprar. Para isso, contava com uma mecânica muito simples, que contava com um motor refrigerado a ar, motor e tração traseiros, pouquíssimos itens de conforto. Isso tornava o nosso Fusca um verdadeiro tanque de guerra do dia a dia. Pois é, e a pedida era exatamente essa: ser um carro simples, barato e que aguentasse praticamente todo tipo de clima. Não esquecendo que tinha que também levar a tradicional família alemã. 2 pessoas na frente, 2 adultos e 3 crianças. Em 1991 entrava pelos portos brasileiros o moderno Honda Civic de quinta geração, em suas versões hatch, coupé e sedã. Visitou os sonhos de muitos marmanjos e crianças da década de 90. Desde o início, o Civic sempre se destacou pelo seu nível de acabamento. Desde as primeiras versões que entraram aqui no Brasil, ele já vinha com ar-condicionado, direção hidráulica, trio elétrico, airbag e freios ABS. O Civic sempre foi um carro bem completo. E se você foi um bom adolescente como eu e Gabriel, com certeza você já jogou em Need for Speed ou em Gran Turismo ou outros jogos de carro com um Honda Civic. Era um carro que tinha bastante destaque nesse tipo de jogos, como também em filmes como Velozes e Furiosos. Favorito das empresas de telecomunicação, o carro mais quadrado do Brasil entrou em lançamento aqui em terras tupiniquins em 1984, apenas um ano depois de seu lançamento na Europa. Pois é, o Fiat Uno foi o responsável por consolidar a Fiat como uma marca forte aqui no Brasil. Era um carro barato e acessível, marcou as estradas brasileiras com seu design inconfundível de caixa de fósforo, que o diferenciava dos outros carros da sua época, ao contrário das outras montadoras, que com o passar do tempo procuravam dar um ar de novidade aos seus modelos. A Fiat praticamente não mexeu no design do Fiat Uno, até que em 2010 ele foi relançado com um modelo bem diferente, mas aí o Fiat Uno não nos abandonou. Ele foi relançado aqui no Brasil, dessa vez com o nome Mille, que já batizava algumas de suas versões. Com versões variando entre motor 1.0 e motor 1.6, o Mille instigava os pilotos que aproveitavam bastante os seus apenas 810 kg, que poderiam ser ainda mais nervosos se viessem com o motor Fire. O Uno também ganhou uma versão Turbo 1.6R, mas não foi uma versão muito bem explorada aqui no Brasil. Com versões variando entre motor 1.0 e motor 1.6, o Mille instigava muito seus pilotos, que aproveitavam bastante dos seus apenas 810 kg, que poderiam ser ainda mais nervosos se tivessem motor Fire e uma escada na cabeça. A escadinha sempre dava aí uns 2 segundos em qualquer pista para o Fiat Uno. E também vale lembrar que ele teve uma versão Turbo 1.6R. E agora, o carro que acelera o coração de qualquer piloto que curte um motorzão. O Opala 6 cilindros ainda hoje é um mito das estradas brasileiras, batendo cartão em diversas pistas de track day e alguns circuitos de arrancada. Sua popularidade, impulsionada por seu motor 6 cilindros em linha, que em sua versão mais poderosa lhe rendia 171 cavalos, fazia frente aos poderosos Maverick da Ford e Charger da Dodge. Em suas 8 versões, a Chevrolet tinha um Opala praticamente para cada tipo de brasileiro.
Eles vinham desde as suas versões mais básicas com motor 2.5 até as versões mais luxuosas, como o Gigante e Diplomata. É, uma verdadeira barca brasileira. Bem, esse carro para muitos pode ser uma casa sobre rodas, para outros pode ser uma ferramenta essencial de trabalho. O fato é que a Kombi marcou gerações de famílias que a usavam tanto para o ganha-pão quanto para os passeios no final de semana. Compartilhando do mesmo motor do Fusca, a Kombi sempre teve uma fama de um carro muito robusto para o trabalho pesado, graças à sua tração traseira e ao seu amplo espaço interno. Fabricada ininterruptamente desde 1957 até 2013, a Kombi teve sua aposentadoria decretada devido às novas leis de segurança que foram implementadas na época. Até porque fica bem difícil botar airbag e ABS na Kombi e ainda conseguir um preço competitivo. Mas isso não significa que o seu adeus tenha sido algo simples. A Volkswagen caprichou e fabricou a versão Last Edition da Kombi, que fechou com chave de ouro a produção desse ícone. Era o sonho dos playboys dos anos 90, assim como dos pais de família que ansiavam por um carro rápido e espaçoso. O Golf entrou aqui no Brasil em 1995 em sua versão MK3, sinônimo de velocidade e estilo. Era um carro completo desde suas versões mais básicas, com motores 1.8, e até as mais caras, como o GTI, que tem um motor 2.0 de 150 cavalos, em um carro leve para sua época, o que fazia o Golf voar abaixo desde 1995. A versão MK4, conhecida como Golf Sapão, foi a mais famosa do Brasil, responsável por consolidar de vez o carro aqui como um épico dos brasileiros. Infelizmente, as versões MK5 e MK6 não foram trazidas oficialmente para o Brasil, devido ao alto preço que tinham na época. Em seu lugar, a Volks lançou a versão MK4,5, que nada mais era que um facelift do MK4. Dá até para dizer que a gente tem uma versão exclusiva desse carrão. Hoje o Golf MK7 é o responsável por manter o legado do Golf aqui no Brasil. E podemos dizer que ele faz isso muito bem, já que é um carro muito bonito, rápido e tecnológico. Velho conhecido da família brasileira, a Volkswagen trazia no Gol a imagem do carro popular dos populares, que acabou por bater em 2010 a incrível marca de 5 milhões de unidades em todo o Brasil, somando todas as versões já lançadas. Lançado em 1980, o Gol trazia diversas variações de carroceria para atender às necessidades dos brasileiros. Carros que também fizeram história, como a Saveiro, Voyage e a Paraty. A versão G3, para alguns a mais amada, trazia o design bonito de carroceria e painel. Teve inúmeras versões, incluindo a GTI 2.0, que lhe rendia 150 cavalos de potência. O Gol hoje está em sua 7ª geração firme e forte, mostrando todos os anos a força que a Volkswagen tem com esse modelo aqui no Brasil. E para finalizar nossa lista, vamos apresentar alguns carros aqui como menção honrosa, carros que infelizmente não puderam entrar. Um deles é o Santana, o carro dos taxistas. Pois é, a gente também tem o Chevrolet Chevette, que foi um carro que marcou gerações de várias famílias aqui no Brasil. Temos também a Brasília, que foi o carro muito conhecido por causa do clipe dos Mamonas Assassinas. O Peugeot 206, que foi tido como o primeiro francês a dar certo aqui no Brasil. O 147, que foi o carro mais feio produzido pela Fiat. Pois é, o Passat, que era o carro do homem rico aqui no Brasil. E o Corcel, que era ali o concorrente direto do Chevette. Era um carro bonito, um carro que marcou gerações e também vários fãs. De todos esses, o que mais me marcou, com certeza, foi o Volkswagen Gol. Primeiro porque a minha família sempre gostou dessa fabricante, então sempre tinha um estacionado ali na casa da minha avó ou dos meus tios. E segundo porque foi nele que meu pai me ensinou a dirigir. Dos carros dessa lista, com certeza, o que mais me marcou foi o Golf. Era um carro que eu admirava muito quando eu era criança, eu sempre achei muito bonito. E até hoje continuo achando o MK7 é uma máquina, um carro muito bonito. É o sonho de qualquer adolescente. Pois é. Bem, galera, muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo até aqui. Se você gostou, então deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos, inscreva-se no canal e não esqueça de comentar os carros que mais marcaram a sua vida. Quem sabe ele não aparece no próximo vídeo. Galera, muito obrigado e valeu! Obrigado!